Olá vocês, eu sou a Paloma e esse é meu canal. Espero que vocês estejam bem hoje. Eu estou aqui para comentar com vocês tudo que eu li e assisti no mês de novembro, incluindo a Pretatona. Eu estou tentando me encontrar aqui neste local e eu estou morrendo de calor. Então, assim, o máximo que dá pra fazer eu estou fazendo. Tô com o ventilador ligado, tô com uma aguinha gelada aqui atrás de mim. Mas tá muito difícil, gente, muito difícil. Então eu vou tentar ficar plena, vou tentar ficar calma e vim contar pra vocês todos os livros que eu li no mês de novembro e 2 séries e um filme que eu assisti que eu acho que também vale muito a pena eu comentar com vocês. E quase todos eles eu li e assisti durante a Pretatona. Se você não viu meu vídeo de TBR da Pretatona, onde eu explico o que é essa maratona, vou deixar marcado aqui no card. É um pouquinho antigo, mas dá pra vocês entenderem melhor o que é que rolou nesse mês de novembro. Então vamos começar. O primeiro livro que eu finalizei no mês de novembro foi Jovens Talentosos e Negros. Eu recebi esse livro de cortesia da editora VIR, eu sou parceira da plataforma 21, e eles me enviaram esse livro, acho que talvez no início desse ano, alguma coisa assim. Fazia um certo tempo que ele estava parado aqui na minha estante. Aproveitei a Pretatona para pegar esse livro para ler e basicamente ele vai falar um pouquinho de várias pessoas inspiradoras e várias pessoas que mudaram a história da cultura negra. E tem figuras aqui que a gente conhece muito bem e figuras que eu conheci por conta desse livro. Ele fala de cientistas, de esportistas, de artistas. Então tem pessoas que nós conhecemos hoje e tem pessoas que já não estão mais entre nós, mas que ainda assim fizeram muita diferença. Esse livro serve como um ponto inicial para você se aprofundar um pouco mais na história. Eu não exatamente ficaria somente com esse livro, porque os textos são bem curtos. Deixa eu pegar um exemplo aqui pra vocês. Aqui, por exemplo, nós temos a Josephine Baker, ela tá até na capa, e esse é o texto que a autora fala sobre a vida da Josephine Baker, e é assim pra todas as pessoas que ela escreve aqui. Nós temos 60 pessoas, incluindo a Marielle, que foi a última pessoa desse livro. Foi uma surpresa muito bem-vinda, porque eu acho que ela realmente merecia reconhecimento, e eu gostei bastante. Eu não dei nota pra ele, porque ele é um livro de não ficção, ele fala sobre figuras verdadeiras, né, sobre pessoas, então eu não acho justo dar nota pra ele, mas eu super recomendo esse livro caso você queira um ponto de partida pra conhecer pessoas novas e pra ser muito inspirado, assim. Eu acho que pra esse propósito ele serve muito bem, então eu recomendo pra vocês Jovens Talentosos e Negros da VIR. Eu esqueci de mencionar, mas esse livro eu li durante a Pretatona. O próximo que eu vou mostrar pra vocês foi o primeiro que eu comecei, o primeiro que eu finalizei. É que eu me embaralhei aqui na ordem, mas enfim, eu estou falando de A Corrida de Escorpião, da Meg Stiefvater. Eu li esse livro antes da Pretatona começar, mas eu li esse livro porque ele tem um negócio com o mês de novembro. A primeira frase dele, né, logo no prólogo, fala sobre o dia 1º de novembro, então quem gosta dessa história sempre relê esse livro em novembro, que foi o meu caso, foi uma releitura. Eu peguei dia 1º, logo que entrou o mês, eu comecei a ler, e acho que lá pro dia 5, lá pro dia 6, eu finalizei essa leitura, essa releitura no caso. Eu não vou me aprofundar muito na minha opinião aqui nesse vídeo, porque eu fiz um outro vídeo específico falando sobre esse livro, por que é que eu amo tanto essa história e por que é que esse livro é um favorito da vida. Eu vou deixar o vídeo marcado aqui no card, porque vocês não podem perder. Eu me aprofundo bastante com relação à minha opinião, à narrativa, às personagens, eu explico pra vocês por que é que eu amo tanto esse livro, mas como foi uma releitura, né, e eu quero comentar aqui rapidamente com vocês, eu vou dizer que esse livro continua 5 estrelas e ele continua um favorito da vida. Eu espero poder reler esse livro talvez todo ano, ou se não der todo ano, pelo menos a cada 2 anos, para que eu possa sempre voltar para essa história. É uma história de muito conforto para mim. São 2 personagens que eu aprendi a amar, a Puck e o Sean, e eu espero muito que vocês assistam esse outro vídeo, porque eu não consigo me explicar em poucas palavras, sabe, aqui nesse vídeo, onde eu resumo tudo pra vocês. Então entrem nesse vídeo que tá marcado no card, que vocês vão entender melhor o que é que eu achei desse livro, mas ele com certeza é um favorito da vida, e ele foi a minha tecnicamente primeira leitura do mês de novembro. Simplesmente não dá pra ficar com o cabelo solto, então eu vou assim mesmo, porque eu ainda tenho muito livro e muita série pra comentar com vocês. E a minha próxima leitura do mês de novembro foi Mentiras e Desejos. Esse livro não estava programado pra ser lido em novembro, até que eu consegui fechar uma publi com a editora Trama, e eu fiz um vídeo específico falando sobre esse livro. Foi um vídeo de resenha, também coloquei algumas coisas lá no meu Instagram, só que nessa resenha eu conto pra vocês exatamente o que eu achei desse livro,
livro. Não foi um vídeo muito visto, que é uma pena, porque como foi uma publicidade, eu gostaria que ele tivesse mais visualizações. Eu vou deixar marcado o vídeo resenha aqui no card pra vocês assistirem. Mas é basicamente um drama familiar barra thriller com uma boa história de vingança. Nós temos duas protagonistas, a Vanessa e a Nina, e as duas têm a vida meio que entrelaçada. Só que a Nina, na verdade, planeja uma vingança contra a Vanessa, porque a Nina é uma golpista e ela quer roubar todo o dinheiro da Vanessa. Só que, obviamente, muitas coisas nesse plano vão ser frustradas, porque existe muito mais coisa na história das duas do que elas estão esperando, e em um momento elas vão perceber que elas são mais parecidas do que elas achavam que elas eram, sabe? Então, ele é bem do estilo de drama familiar que muitas pessoas que eu conheço gostam. Se você é fã de Celeste Ng, se você é fã de Liane Moriarty, Patricia Highsmith, que são autoras que misturam o drama familiar com um crime, você vai curtir Mentiras e Desejos. E se você gosta de séries como Gossip Girl, como Dinastia, que são séries que falam sobre riqueza e luxo, né, e os segredos dessas famílias ricas, você também vai gostar de Mentiras e Desejos. Então, eu tô tentando meio que chamar vocês pra esse livro com outras recomendações que eu acho que vocês podem ter gostado. Eu curti bastante essa leitura, eu acho que eu dei 4 estrelas pra ele, faz um tempo já que eu li, e tem esse vídeo resenha completo, caso vocês queiram ver um pouco mais sobre a minha opinião. Mas esse foi o terceiro livro que eu li em novembro, e esse também foi fora da Pretatona. Aí depois de Mentiras e Desejos, eu queria algo mais rápido, porque eu tava ficando um pouquinho sobrecarregada com as leituras, porque foi um livro um pouco mais denso. Então eu peguei uma HQ, Miss Davis, e mal sabia eu que essa HQ é muito sóbria, é uma HQ muito séria, que fala sobre a vida da Angela Davis. Eu fui esperando uma coisa e acabei encontrando outra, mas não me decepcionei, porque eu acho que essa é uma HQ excepcional e que mais pessoas deveriam ler. Essa HQ então vai contar a história da Angela Davis, que foi e ainda é uma ativista muito importante do movimento negro e do movimento feminista, e ela tem uma história muito pesada que eu não tinha ideia. Eu vejo a Angela Davis hoje e eu vejo os livros que ela escreve, né, os essays que ela escreve como se fossem os artigos e tal, vejo que ela é uma pessoa influente ainda, só que eu não tinha ideia de que grande parte da vida dela foi passada na prisão, ela foi presa, e essa HQ vai contar justamente sobre essa parte um pouco mais sóbria da vida dela. Logo no início a gente vê um pouquinho da infância dela e a gente começa a entender de onde vem essa paixão dela por movimentos, né, e por expressar a sua opinião e expressar o seu descontentamento e lutar por aquilo que ela acredita. A gente começa a entender que isso veio desde a infância dela, só que ela vai se envolvendo muito mais com os movimentos e com outras pessoas influentes do movimento negro e do movimento feminista, até o momento em que o FBI meio que declara guerra contra alguns movimentos, inclusive o movimento negro, e uma das pessoas procuradas pelo FBI é a Angela Davis. Ela consegue fugir por um tempo, mas um momento da vida dela, ela acaba sendo presa, e uma prisão assim, muito complicada, e é uma situação meio complexa. Eu recomendo muito que vocês leiam essa HQ, porque é uma forma mais simplificada de você entender a vida de uma pessoa. Eu acho que se você pegar um livro, você tem muitas informações, então se você quer começar por algum lugar, ou se você quer aprofundar a vida dela, porque eu realmente não sabia que ela tinha sido presa, eu recomendo que você pegue essa HQ. Fora que a parte gráfica é muito interessante, existe até um momento em que eles explicam toda a questão do FBI, por que é que o FBI procurava essas pessoas. Existem outras pessoas que também são citadas aqui por conta do seu envolvimento com a Angela. Então assim, eu acho que é uma história que mexe muito com a gente, porque é uma pessoa que ainda tá aí falando sobre, é uma pessoa que ainda luta pelo que ela acredita, ainda luta por muitas pessoas, e a gente consegue ver um pouco do sofrimento dela, sabe, assim, das dificuldades que ela passou e quão forte ela é hoje, e o quão forte ela sempre foi por conseguir passar por tudo e ser a pessoa quem ela é hoje. Eu não li ainda os livros mais famosos dela, o nome dela meio que sempre era citado, sabe, quando eu procurava outras autoras, então agora eu com certeza estou muito animada pra pegar outras coisas dela e pra ler alguns livros, né, pra ler algumas coisas que ela escreveu, porque eu acho que nada melhor do que você entender a vida de uma pessoa se você ler exatamente as palavras dessa pessoa. Então essa HQ foi bem forte, e como eu amo livros de não ficção, como vocês já devem ter percebido, eu estou muito feliz de incluir essa na minha coleção e de indicar pra vocês uma história em quadrinhos de não ficção, que é algo muito interessante também. Miss Davis foi a minha quarta leitura do mês de novembro. Depois de Miss Davis, eu queria realmente pegar alguma coisa leve, porque assim, eu fui surpreendida pela HQ, então eu queria realmente pegar uma coisa que eu sabia que ia ser leve. E eu peguei Reticências, da Solange Kioro, porque claramente esse livro é fofo. Se essa capa não for fofa pra vocês, eu não sei o que ela é, e eu não me decepcionei. Realmente é um livro muito fofo e que meio que acalentou meu coração com relação às outras histórias. Esse livro então vai contar sobre o Davi e a Joana. Eles são meio que web
Web Friends. Eu não sei se eu consigo falar de uma maneira mais atual, mas eles se conhecem pelo Instagram. Em um momento das suas vidas, eles tiveram um contato, né, e eles acabaram se tornando amigos, eles criam esse relacionamento, essa amizade entre eles. Eles se falam todos os dias e eles são basicamente apaixonados um pelo outro. Só que a questão com esse livro é que o Davi não conhece a Joana e a Joana não conhece o Davi. Então, a Joana conhece o arroba do Davi e o Davi conhece o arroba da Joana. Só que eles nunca falaram quem eles realmente são, porque eles não estavam prontos pra se conhecer pessoalmente. E acontece que eles acabam se conhecendo na vida real, mas eles não têm ideia de que eles se conhecem, porque, como eu falei, eles não sabem o nome um do outro. Então é um livro muito fofo sobre você ter uma pessoa que você ama e ao mesmo tempo você não saber quem é essa pessoa e você se apaixonar novamente por essa pessoa porque você acaba conhecendo sem realmente a conhecer, sabe? E o que eu mais gosto em livros nacionais é que existem muitas coisas relacionáveis, sabe? Eles fazem coisas e eles falam coisas que estão muito presentes no nosso dia a dia. Então, assim, os locais que eles vão, as festas que eles vão, o modo como eles falam, as comidas que eles comem, é algo que eu sinto falta às vezes nos livros estrangeiros. A gente tem uma cultura tão linda, sabe? E a gente faz coisas tão incríveis e a gente faz coisas tão engraçadas, assim, típicas do brasileiro, que é muito bom você ler em um livro e você se reconhecer, sabe? Ou pelo menos você reconhecer ações desse livro. E como vocês podem ver pela capa, tanto o Davi quanto a Joana são gordos, então eles trazem essa representatividade. Caso você esteja procurando um livro que fale sobre representatividade gorda, essa é uma ótima opção, porque esse assunto é citado de forma muito sutil e também muito presente, assim. Eu acho que a autora, ela teve uma consciência bem grande ao citar esse assunto e, ao mesmo tempo, muito naturalmente. Eu adorei esse livro, eu acho que eu dei 4.5 estrelas pra ele, alguma coisa assim. Eu gostaria que ele fosse um pouco maior. E, assim, eu estou tirando nota neste caso porque Reticências já foi publicado uma vez de forma independente pela autora. Só que ele era mais curtinho. Quando essa história foi se tornar um livro pela editora Alt, e ela reescreveu algumas coisas e acrescentou outras coisas pra de um conto, por exemplo, ele se tornar um livro. E eu acho que ela poderia ter colocado mais coisas. Essa é minha única crítica com relação à história. De qualquer forma, eu acho que esse é um ótimo exemplo de um livro pra você ler em um dia, porque se eu consigo, você também consegue. Então ele vai estar aqui pra, numa lista futura de livros para ler em um dia, eu acrescentar Reticências, e eu adorei esse livro. Ele foi lido em parceria com a editora Alt, tá? Só pra vocês saberem. Mas essa foi a minha quinta leitura do mês de novembro e foi muito bem-vinda porque é um livro fofíssimo. Até afastei vocês um pouco pra pegar o vento em mim, mas enfim, a minha próxima leitura do mês de novembro foi Uma Rosa no Concreto. E a leitura foi tão boa, mas tão boa, que até me inspirou a finalmente fazer um vídeo que eu estava prometendo pra mim mesma que eu ia fazer, que é um vídeo falando sobre o mundo de O Ódio que Você Semeia e a autora Angie Thomas. Eu vou deixar o vídeo marcado aqui no card pra vocês conferirem, porque é um vídeo que fala muito sobre a minha opinião dos 3 livros, incluindo Uma Rosa no Concreto, e também fala sobre como é ler essa série, sabe? Como é ler esses livros e como é fazer parte desse mundo que a Angie Thomas criou. Nesse caso, Uma Rosa no Concreto vai contar a história do Maverick, que é o pai da Star, protagonista de O Ódio que Você Semeia. O Ódio que Você Semeia foi o primeiro livro da Angie publicado aqui no Brasil e ele é o mais conhecido, pelo menos eu acho que ele é o mais conhecido dos 3. E esse livro é como se fosse um spin-off de O Ódio que Você Semeia, porque nele o Maverick tem 17 anos, então é como se o pai da Star fosse ele mesmo adolescente. E o Maverick está vivendo a vida dele, né? Ele faz parte da gangue que o pai dele faz. Ele tá meio que tentando se encontrar na vida, ele vai pra escola, ele tá na gangue, ele leva a vida de um menino de 17 anos normal, até que um dia ele descobre que ele é pai de um garotinho de 3 meses. E se você lê O Ódio que Você Semeia, você sabe exatamente de quem é que eu estou falando. E nesse momento, o Maverick vê a vida dele meio que virada de cabeça pra baixo, porque é ele quem tem que cuidar do filho dele, e ele percebe que pra ele ser um bom pai e pra ele ser um pai presente na vida do seu filho, ele precisa mudar. Só que ele ainda não sabe exatamente como é que ele vai fazer isso. Então, Uma Rosa no Concreto foi uma grande surpresa. Eu não esperava menos dele, sabe? Eu tinha certas expectativas pra esse livro. Eu não sei explicar, sabe, gente? Eu tenho um apego emocional tão grande com essas personagens que ver os pais da Star quando eles eram jovens, ver a mãe do Maverick, sabe? Ver como ele foi formado em O Ódio que Você Semeia fez tanto sentido, e você começa a fazer essa linha do tempo, sabe? Você vai juntando os pontos e vai criando esse grande mundo da Angie Thomas na sua cabeça, e foi incrível, assim. Foi um livro 5 estrelas, assim como os outros 2 da série. Você não exatamente precisa ler um pra ler o outro, mas eu recomendo muitíssimo que vocês leiam os 3 livros, assim como eu falo nesse vídeo que eu vou deixar marcado aqui no card. Assistam, porque tem a minha opinião completa dos 3 livros, eu acho que vale muito a pena que vocês também entrem nesse mundinho Angie Thomas. Foi uma ótima leitura do mês de novembro e já está finalizando,
lembrando, tá, gente? Esse foi o penúltimo livro que eu consegui ler dentro da Pretatona. A próxima e a última leitura que eu finalizei dentro da Pretatona foi Condições Nervosas, e esse livro eu não li todo de uma vez só, eu fui intercalando com algumas outras leituras, porque ele é um livro um pouco mais denso do que os outros. Então eu fui meio que intercalando as leituras e, consequentemente, ele foi o último que eu finalizei dentro da maratona. Esse livro vai contar a história da Tambu. É uma garota que vive com a sua família no Zimbábue. Na época ainda era Rodésia, mas hoje é o que a gente conhece como Zimbábue. Então é mais ou menos na década de 60 que esse livro se passa. Ela tem um irmão mais velho e algumas irmãzinhas mais novas, e ela vive com o pai e a mãe. É uma propriedade mais rural. Eles têm uma condição de vida um pouco mais precária, eu acho que eu posso dizer. Só que o tio da Tambu é um cara estudado, e ele foi, assim, a pessoa da família que teve oportunidade de estudar e de conseguir uma vida melhor. E ele cuida da família inteira, então é como se ele fosse o responsável por cuidar dos irmãos, dos sobrinhos, etc. E o tio da Tambu uma vez chega, né, na casa dela falando que ele tem uma oportunidade de estudo para um dos filhos. Como a Tambu tem um irmão, né, homem mais velho, ele é o escolhido para ter essa chance de estudo, e ele vai então para a missão, que é o que eles chamam ali a escola, né, a propriedade, que é uma propriedade cristã. Nessa época ainda estavam acontecendo muitas viagens cristãs para o continente africano, incluindo o Zimbábue, e ele tem essa chance de estudar, né, de finalmente ter uma carreira e a chance de uma vida melhor. Só que acontece que o irmão da Tambu acaba morrendo, e isso não é um spoiler porque a autora conta isso logo na primeira página do livro. A Tambu tem a chance de ser uma estudante, porque o tio dela quer que alguém da família dela estude, né, do núcleo familiar dela, e a escolhida é a Tambu porque ela é a mais velha. Então, mesmo sendo uma menina, ela tem a chance de estudar. E esse é o sonho da Tambu. Basicamente, esse livro vai contar sobre as dificuldades e sobre a luta dela para ter uma educação de qualidade, conseguir uma melhor chance na vida, fazer faculdade, ter uma carreira, e ela ama estudar, e é por isso que ela aceita essa chance com todas as suas forças. E esse livro vai contar muito sobre as dificuldades dela, no fato de que ela é uma garota, fala muito sobre a dificuldade de uma garota negra no meio branco e na dificuldade de uma garota negra dentro do Zimbábue, que era contra a educação para as mulheres. Acredita que o papel das mulheres na sociedade é serem esposas e mães. Então a educação não é algo que é muito prezado, sabe, no Zimbábue. Pelo menos é o que o livro fala. E a autora vai justamente falar sobre isso. Basicamente, esse livro fala sobre educação e sobre a vontade da Tambu de ser uma estudante. Também vai falar um pouquinho sobre a prima dela, que é uma pessoa muito influente na história, porque a prima dela acaba indo pra Europa, né, que no caso é a filha do tio que estuda. Ela acaba indo pra Europa, então ela tem condições de vida diferentes da Tambu, oportunidades diferentes e privilégios que a Tambu não tem, assim como a Tambu tem uma vida muito mais tradicional do que a prima dela. Então é muito interessante ver como se fosse dois pontos diferentes meio que colidindo nessa história. Nós temos o lado da Tambu, nós também temos o lado da prima dela, que luta pra ser vista como uma mulher independente. É um livro que é simples e ao mesmo tempo é complexo, e eu gostei muitíssimo dessa história. Eu acho que a autora era, assim, a pessoa perfeita pra escrever sobre isso. A autora é do Zimbábue, hoje em dia ela faz filmes e ela está um pouco mais focada, sabe, no audiovisual, mas ela tem outros 2 livros depois desse. Eu não sei se eu vou ler os outros 2 livros porque ainda não tem em português. Eu acho que se algum dia eles forem traduzidos é capaz de eu pegar pra ler, porque eu gostaria de saber a continuação dele. Ele fala sobre um período bem curto da vida da Tambu, como se fosse, assim, sei lá, 3 anos. Eu gostei muito desse livro, eu acho que ele tem muitas verdades. Eu grifei muita coisa de verdade na história, coloquei post-it. É um livro que eu recomendo muitíssimo pra vocês. Ele é da editora Capulana, não é uma editora super conhecida, mas eles têm vários livros muito bons no catálogo, e eu recomendo muitíssimo pra vocês Condições Nervosas. Eu acho que eu dei 4 estrelas pra esse livro, justamente porque eu gostaria de ter visto um período um pouco maior da vida da Tambu. Eu acho que, mesmo que eu entenda o objetivo da autora de colocar esse momento específico da vida da Tambu, eu gostaria muito de ter visto as consequências de tudo que aconteceu quando ela se tornasse uma adulta. Então por isso é que eu acho que talvez, se o livro for traduzido, eu pegue as continuações, porque eu gostaria de ver como tudo que ela passou meio que influenciou quem ela vai ser no futuro, sabe? Então é isso, gente. Condições Nervosas foi o meu último livro da Pretatona, e com ele eu finalizei a minha TBR da Pretatona, a TBR que eu tinha separado para essa maratona tão incrível, e eu estou
estou muito feliz porque eu consegui ler todos os livros que eu separei. Eu vou falar rapidamente sobre os 2 últimos livros que eu li durante o mês e depois disso eu falo um pouquinho sobre as séries e o filme, tá? Mas enfim, eu não sei quando que eu acabei Condições Nervosas não, gente, pra falar a verdade, eu não lembro quando eu finalizei esse livro, mas depois dele eu peguei um livro assim, mais calmo, um livro que eu não exatamente tivesse que enfrentar muita realidade. Eu peguei A Árvore dos Desejos, que foi um livro que eu ganhei de aniversário da minha amiga, e eu gostei muitíssimo dessa história, porque foi uma história que acalentou meu coração e meio que fez o meu mês finalizar num tom um pouco mais leve. Essa história vai contar sobre o Red, que é uma árvore. Basicamente, essa árvore que vocês estão vendo na capa é o nosso protagonista. O Red é literalmente uma árvore que fica num bairro específico, ele já tem acho que 200 e poucos anos de idade. Ele vai explicar um pouquinho sobre a vida das árvores e como é que elas se relacionam com o mundo, não só com os animais ou com a natureza em si, mas também com os humanos. E o Red vai focar no bairro dele, porque ele já viu tantas pessoas e ele já conheceu tantas pessoas que passaram pelo seu bairro, que ele sente ali a necessidade de contar pra gente um pouquinho sobre essas pessoas e também focar sobre as 2 pessoas atuais que moram nas 2 casas em que ele está fixado. Então é como se o Red estivesse meio que na fronteira entre as 2 casas. Numa casa nós temos a Samar, que é uma garotinha imigrante que acabou de mudar para aquela casa, e na outra casa nós temos o Stephen, que também é um garotinho, e assim, as 2 famílias não se dão tão bem. A Samar é uma imigrante com a família dela, então isso acaba causando algumas coisas ali no bairro, e o Red meio que vê a necessidade de se intrometer nessa história, sabe? E a gente vai acompanhando um pouquinho sobre a vida dele e sobre o que ele pensa, sobre os seus habitantes, porque como ele é uma árvore, ele tem animais ali nele, então assim, é uma história muito simples mesmo, até porque ele é considerado um livro juvenil. E é uma história que te acalma, sabe? Basicamente isso. Eu peguei esse livro assim, sem qualquer pretensão. Eu sabia que ele era uma coisa mais calminha, mas eu não sabia que ele ia me tocar tanto. E no final dessa história eu me emocionei bastante, assim, eu tava chorando real. São coisas que a gente precisa ouvir. São coisas que a gente já sabe, mas às vezes você precisa ouvir exatamente aquela frase que está num capítulo ou que o Red fala pra alguém, sabe? É meio aquela história da árvore sábia que te passa conselhos muito bons. Então é basicamente isso. Esse livro é um livro que acalenta o nosso coração. É um livro que tem uma história muito fofinha. Apesar das suas dificuldades, o livro termina muito bem. É um livro caso você queira ser feliz, basicamente isso. Que era justamente o que eu estava precisando. Então eu espero que ele se torne um livro que eu possa emprestar pras pessoas, sabe? Que mais pessoas possam conhecer a história do Red. E assim, gente, incrível. Super recomendo pra vocês. Eu não tenho nada pra reclamar dele, sabe? Eu acho que foi um livro que cumpriu o seu propósito. Me deixou calma, me deixou amável. Eu até saí uma pessoa melhor depois dessa leitura, viu, gente? Eu acho, pelo menos, mas enfim. A Árvore dos Desejos foi a minha penúltima leitura do mês de novembro. E, gente, real, eu não sei nem mais se eu tô fazendo sentido, se as coisas que eu estou falando estão sendo coerentes, mas enfim. O último livro que eu li no mês de novembro foi Alcatraz versus The Scrivener's Bones. Meu Deus, que título difícil. Mas é o 2º volume da série do Alcatraz, do Brandon Sanderson. Se você assistiu o meu vídeo com a Gido, fala que eu leio 5, talvez, não lembro mais o número, mas se você assistiu o meu vídeo com a Gido, Abdução Literária, a Gi me indicou o 1º volume dessa série. Eu vou deixar o vídeo marcado aqui no card, caso vocês queiram assistir. E eu li o livro por indicação dela, peguei lá na Storytel, todos os livros dessa série estão disponíveis lá em inglês. E eu gostei bastante do 1º volume, então eu peguei o 2º volume porque eu gostaria de finalizar essa série em breve, assim, futuramente, num futuro próximo, eu gostaria de finalizar essa série. Se eu não me engano, são 5 ou 6 livros, então tem bastante coisa pra eu ler. Mas os livros são curtinhos, então por isso é que eu li esse livro por último. Não foi tão bom quanto o primeiro, eu vou comentar com vocês sobre, mas eu ainda gostei bastante e eu pretendo continuar a série. Basicamente, no primeiro livro, nós vamos conhecer o Alcatraz. É um garoto de, sei lá, 12 anos, vai fazer 13 anos, e ele sempre esteve no sistema de adoção dos Estados Unidos. Até que um dia, no seu aniversário de 13 anos, ele está na casa adotiva onde ele mora com os pais dele e uma pessoa bate na porta, ele vai lá atender essa pessoa e é um velho dizendo pro Alcatraz que ele é o avô dele. O Alcatraz nunca conheceu seus pais, muito menos o seu avô. Nesse meio tempo que eles estão conversando, vem um cara e tenta matar o Alcatraz. Basicamente, ele é atacado e o avô dele fala pra ele assim: tudo que você conhece é uma mentira.
nós temos que fugir porque você está em perigo. O menino viu a vida dele virar de cabeça pra baixo. Mas basicamente o Alcatraz vem de uma família muito poderosa. A família do Alcatraz é conhecida por ter dons. Então é como se cada pessoa da família dele tivesse um dom diferente. E o dom do Alcatraz é quebrar as coisas. É bem o estilo do Brandon Sanderson, sabe? Ser aquela pessoa bem sarcástica que ele é. E parece muito bobo, mas na história isso faz muito sentido. E a família dele é muito poderosa, assim, eles vêm de, sei lá, gerações e gerações de pessoas super poderosas que estão em guerra com os bibliotecários do mal. Sim, você ouviu certo. Eles estão em guerra com os bibliotecários. Bibliotecários são uma organização secreta que cuidam dos livros, cuidam da história e tal. E eles enganam o mundo inteiro para que a gente não conheça a verdade, né? Para que a gente não conheça a família do Alcatraz, para que a gente não conheça o verdadeiro objetivo deles, sabe? Basicamente. Então, assim, é como se nós estivéssemos sendo enganados nesse exato momento. E eu gostei bastante dessa série porque, apesar de ser muito difícil de explicar para vocês, é uma série muito ácida e é uma série juvenil do Brandon Sanderson, que é o gênero dele que eu mais gosto, que não exatamente era esperada, sabe? Assim, as coisas que acontecem são tão bizarras e são tão únicas e são tão engraçadas. Eu não esperava isso do autor e foi uma surpresa muito bem-vinda. E o próprio Alcatraz, que é quem narra o livro, fala muito sobre como a gente é enganado e como ele não é um cara que a gente espera que ele seja. Ele conversa muito com o leitor. É um livro que faz uma sátira muito grande com a jornada do herói, sabe? Que é algo que sempre tem em livros de fantasia. Aquele menino que tem uma responsabilidade enorme de salvar o mundo nos seus 13 anos. E o Brandon, ele tira muito sarro disso, assim como outras coisas típicas de livros de fantasia. E o que eu mais gosto nesses livros é que eles se passam em períodos super curtos de tempo. Então, cada livro meio que se passa em 1, 2 ou 3 dias. São livros rápidos. Eu não gostei tanto desse segundo volume porque, eu não sei, o primeiro volume fez um pouco mais de sentido e a aventura foi um pouco mais engraçada e um pouco mais espirituosa. Esse segundo volume meio que serviu pra complicar um pouquinho mais as coisas. Eu acredito que o terceiro volume também vai servir pra complicar mais as coisas, mas eu tenho expectativas pra ele, porque nós vamos acompanhar outra parte desse mundo com outras pessoas que são super interessantes. E é isso, gente. Eu gosto bastante dessa série, eu com certeza vou continuar, como eu comentei com vocês. Uma pena é que esses livros não estão exatamente publicados aqui no Brasil. Eu acho que vocês até conseguem encontrar o primeiro e o segundo volumes apenas, então assim, não é uma série que está sendo muito investida aqui no Brasil, sabe? Mas eu espero que algum dia ela venha pra cá e eu espero que algum dia vocês também possam ler essa série do Brandon Sanderson, porque realmente vale muito a pena. E esse foi o último livro de novembro. Gente, eu li muita coisa, eu estou até surpresa comigo mesma. Essas são as minhas leituras do mês de novembro. E o meu batom todo borrado e vocês infelizmente não podem me dizer, mas enfim, relevem que ele estava feio até agora, tá? Mas eu vou comentar com vocês agora as séries que eu assisti e o filme que eu assisti, então vamos nessa. A primeira série que eu assisti durante a Pretatona foi I May Destroy You. É uma série que saiu pela HBO e vai contar a história da Arabella. É uma garota londrina que está começando a sua carreira de escritora. Ela é uma pessoa muito extrovertida, uma pessoa que gosta muito de festas e de estar com pessoas, até que um dia ela vai com um dos amigos dela pra uma balada, como se fosse assim, um bar e tal, e nesse bar ela acaba sendo atacada. Ela é uma vítima de abuso sexual, uma vítima de assédio, só que ela não exatamente lembra o que aconteceu porque colocaram drogas na sua bebida, e aí ela acorda no dia seguinte sabendo que alguma coisa aconteceu com ela, mas ela não sabe exatamente quem foi ou o que é que exatamente aconteceu. Durante os episódios nós vamos vendo a Arabella meio que se lembrar de fragmentos daquela noite e tentar juntar os pedaços pra ela entender o que é que aconteceu, ao mesmo tempo em que ela passa por todas as etapas do luto, porque ela sofreu um episódio muito traumático, então é como se ela passasse pelas fases do luto. Cada episódio é um tapa na sua cara diferente. Essa série, sério, eu não consigo explicar pra vocês o que foi essa série. Ela é fenomenal, é uma série fenomenal, sem brincadeira. E a escritora da série, que é a Micaela, eu não sei se o nome dela, acho que o nome dela é Michaela que fala, é a atriz que faz a principal. Ela escreveu a série, ela dirigiu a série, ela interpretou a protagonista e tudo que aconteceu na série também aconteceu com ela na vida real. Então é como se fosse uma série de ficção com fatos, sabe? Ela meio que transformou a história dela numa ficção. E é uma série que pensa em tantos detalhes e é uma série que tem tantas nuances, e cada episódio você observa o roteiro, você observa as imagens e você observa a própria protagonista, o modo como ela atua. Gente, é uma série
incrível, de verdade. Eu sei que eu estou, assim, falando coisas maravilhosas dela e eu estou indicando essa série pra vocês, mas cuidado, porque é uma série para maior de 18 anos, porque tem muitas cenas de sexo, tem gatilhos também como abuso de substâncias, nós temos o próprio gatilho do estupro que ela acaba sofrendo, então cuidado, porque é uma série pesada. Não digam depois que eu não avisei, porque apesar de ser uma série excepcional, ainda é uma série pesada e ainda é uma série cheia de gatilhos. E eu quero agradecer muito a minha amiga enevoada Milena por me indicar essa série. Na verdade, ela não me indicou, mas ela indicou pra várias pessoas quando ela assistiu. Ela falou muito sobre a série quando ela assistiu. Foi a minha inspiração. Falei, bom, se ela está indicando, eu vou assistir. E agora eu tenho uma série incrível em mãos. Eu tenho uma série incrível pra recomendar pra vocês, porque, gente, realmente essa série foi bem pesada e foi maravilhosa. No meio da Pretatona, ocorreu outra maratona, que foi a Vampiratona. Meu Deus, quantos tonas eu falei, mas enfim. Quem tava organizando a Vampiratona era a Maíra do All About the Book. E ela tava organizando essa maratona porque ela tinha feito uma maratona pessoal, onde ela lia apenas vampiros e tal, e o pessoal animou, ela fez uma maratona pra todo mundo. Eu queria muito ter participado, só que assim, eu não tinha nenhum livro de vampiro disponível e eu fiquei muito chateada depois. Mas eu falei, bom, pelo menos um filme de vampiro eu vou assistir. O filme que eu escolhi foi Blade. E eu escolhi Blade porque fazia muitos anos que eu tinha assistido esse filme e eu não lembrava de absolutamente nada. E caso você esteja assim, né, um pouco mais antenado nas notícias, você sabe que vai rolar um remake de Blade, então eu já estava me preparando aí. Ainda preciso assistir os outros dois dessa trilogia, mas pelo menos o primeiro eu consegui reassistir durante a Vampiratona. Basicamente existem vampiros no nosso mundo, só que esses vampiros eles até são controlados por um conselho, só que muitos deles apenas estão ali pra matar as pessoas. E o objetivo de vida do Blade é caçar esses vampiros e exterminar esses vampiros, meio que controlar a população deles pra que nós, humanos, possamos viver em paz. É um filme de 1998, então eu acho que vocês conseguem meio que imaginar o estilo dele, mas foi um filme tão divertido de assistir, de verdade. Eu ainda não encontrei um streaming que tenha os outros dois gratuitos, assim, no caso, pra assinatura comum, mas em algum momento eu vou assistir e eu recomendo muitíssimo esse filme pra vocês, caso vocês gostem de vampiros e de filmes que são um pouco mais trash, mas ao mesmo tempo são filmes muito legais. Então, Blade foi o único filme que eu assisti esse mês. E por último, como eu ainda tinha um tempinho, eu comecei outra série para a Pretatona, que foi Lovecraft Country. Meu Deus, esse título é muito trava-línguas. E eu não finalizei essa série, tá? Então, por favor, segurem os spoilers, porque eu parei no episódio 6. Acho que são 10 episódios, se eu não me engano, então falta pouco pra eu acabar, mas até o episódio 6 foi o que eu assisti. E é isso que eu vou comentar com vocês agora. Lovecraft Country vai basicamente falar sobre as histórias do Lovecraft. Lovecraft foi um autor muito racista e as histórias dele são famosas até hoje porque ele tem essa pegada de terror, de horror no caso. Eu já li histórias dele também. Ele tem essa pegada um pouco mais tradicional no terror, então muita gente gosta dele. Essa série vem pra quebrar essa questão do racismo dele e pra chamar a atenção disso nas suas histórias. Essa série é composta de um elenco majoritariamente negro, os diretores também são negros, então assim, eu tava bem animada pra assistir, ao mesmo tempo que eu estava apreensiva, porque é uma série de terror. É uma série de horror, é uma série que tem coisas nojentas e coisas um pouco assustadoras, mas eu estou aqui pra falar pra vocês que, mesmo não gostando de terror, essa série está muito boa. Cada episódio vai contar sobre uma personagem diferente, mas tudo se interliga, sabe assim? Tudo está interligado, só que ele vai contar sobre personagens diferentes pra gente entender meio que o todo. E eu não consigo explicar mais nada pra vocês, porque é uma série muito complexa, gente, sério. Ela misturou vários elementos das histórias do Lovecraft e meio que criou algo novo. É uma série que se passa nos anos 50, tem muitas questões futuristas, tem muitas questões de terror. É uma série que vai misturando vários elementos, sabe, pra criar um negócio muito louco e muito bom. Como eu falei, eu ainda não finalizei a série, mas eu com certeza vou finalizar agora no mês de dezembro e depois eu comento pra vocês se eu gostei do final. Mas eu recomendo caso você goste de fantasia e de ficção científica. Se você curte esses gêneros assim de série, de filme, você com certeza vai curtir Lovecraft Country, porque vale muito a pena. E assim, gente, a cada tapa na cara que a gente leva, sabe? Tem uns episódios que eu fiquei extremamente tensa, mas eu saio dos episódios assim. Às vezes eu paro e penso, meu Deus, que série louca e que série boa. Foram séries incríveis que eu assisti esse mês, um filme muito bom, que assim, meio trash, mas muito bom. Leituras maravilhosas e eu concluo esse vídeo dizendo que o meu mês de novembro foi
Maravilhoso. Comenta aí se você já leu algum desses livros, se você participou da Pretatona, se você gosta dessa série, se você gosta do filme. Curta esse vídeo se você ainda não curtiu, porque me ajuda demais. Se inscreve aqui no canal, caso você não seja inscrito. Eu estou toda semana falando de livros, derretendo, né, nesse final de ano. Vocês vão me ver mais vezes aqui suando nesse canal. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado de ver as minhas opiniões. Não se esqueçam de ver os vídeos que eu marquei aqui no card, porque são vídeos que têm opiniões completas. Eu acho que vale a pena vocês assistirem também. E é isso, gente. Eu vou parar de falar, porque eu realmente não aguento mais, meu Deus. Eu tô até cansada já, porque, olha, esse mês de novembro rendeu, hein? Mas enfim, espero muito que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo vídeo aqui do canal. Um beijão pra vocês e tchau!